tanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nós. Que a paz de Jesus possa estar presente nesse ambiente e em nossos corações. O tema que foi proposto para a noite de hoje é a justiça da reencarnação. A reencarnação talvez seja a compreensão que o Espiritismo nos traz, que mais nos distancia de outras religiões também consideradas cristãs. Porque com relação aos ensinamentos morais, com relação à comunicabilidade entre mortos e encarnados, entre desencarnados e encarnados, todos nós compreendemos que existe. A diferença é que nós entendemos que nós nos comunicamos com nossos irmãos e os outros acham que a gente se comunica com o demônio. Entretanto, a comunicação existe, é aceita e é certificada pelas religiões cristãs de um modo geral. Entretanto, a reencarnação não. A reencarnação não é aceita pelos meios cristãos como sendo um processo natural. E o que nos traz aqui essa noite é uma reflexão sobre o verdadeiro sentido e a justiça da reencarnação, que muitas vezes pode nos parecer injusta, pode nos parecer cruel, mas ela faz parte da forma como Deus criou a vida. Uma das questões que se colocam é a diferença entre reencarnação e ressurreição. Dizem que Jesus ressuscitou e que todos nós no dia do juízo final também ressuscitaremos. E ressuscitar nada mais é do que retomar o seu corpo de carne e voltar à vida. Um raciocínio lógico e rápido nos afasta dessa ideia da ressuscitação, porque imagine vocês, todas as pessoas que já pousaram, que já habitaram, que já encarnaram aqui na Terra, voltarem a recompor os seus corpos biologicamente e ficar aqui na Terra usufruindo do reino de Deus. Me parece uma ideia meio distante de uma realidade objetiva ou de um raciocínio lógico de sustentação ao próprio sentido da ressurreição. Dizem que Jesus ressuscitou, que ele desencarnou, tomou seu corpo de carne novamente e voltou a conviver entre os seus apóstolos. Entretanto, evidências diversas nós temos de que aquele corpo que era apresentado perante os seus discípulos não parecia ser o corpo físico, simplesmente o corpo materializado de um espírito evoluído, que conseguia não só se fazer visto, como também ouvido, como também tocado, sentido pelos aqueles que o acompanhavam. Já a reencarnação é o processo no qual o espírito, em processo evolutivo, vive experiências na carne, ou seja, a situação que aqueles que eu estou vendo aqui estão, e momentos vive experiência fora da carne, aqueles que eu não estou vendo agora, mas que certamente estão aqui nos acompanhando, nos orientando, nos induzindo aos bons pensamentos, e aqueles outros que estão aqui por necessidade evolutiva, assim como nós. Vivemos ora na carne, ora em espírito, ora encarnado, ora desencarnado, ora no corpo de carne, ora na erraticidade, que é o termo que Kardec usa para definir o período em que nós vivemos entre uma encarnação e outra. O espírito errático não é aquele que está perdido no espaço, não. O espírito errático é aquele que está entre uma encarnação e outra. Estamos na erraticidade. Estabelecida essa diferença entre ressurreição e reencarnação, vamos agora buscar na Bíblia situações em que evidencia-se a compreensão que já havia, desde os judeus da época, da reencarnação. Se nós pegarmos em Mateus 16, no capítulo 16 de Mateus, é colocado no versículo 13:
Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Naquela época, se referia ao Filho do Homem aqueles que não tinham mais necessidade de reencarnar na Terra. E filho de mulher era aqueles que estavam em processo evolutivo de reencarnação, assim como a maioria dos que estão aqui presentes. Então, Jesus era considerado Filho do Homem. E ele perguntou aos seus discípulos: e quem é esse? O que é que o povo diz quem eu sou? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Peraí, mas como assim? João Batista já havia desencarnado, Elias muito antes, os profetas já não estavam mais. Como é que ele poderia ser um desses, se esses já não viviam mais em carne? Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E em seguida, já no capítulo 17, os discípulos o interrogaram: por que diz os escribas que Elias deve voltar primeiro? Jesus respondeu-lhes: Elias de fato deve voltar e restabelecer todas as coisas. Mas em seguida ele fala: mas eu vos digo que Elias já veio, mas não o conheceram, antes fizeram com ele quanto quiseram. Do mesmo modo, farão sofrer o Filho do Homem. Ou seja, Elias veio, há de vir, mas eles na verdade já veio, mas não reconheceram. Por que não reconheceram? Porque ele não era mais Elias. Ele era aquele mesmo espírito, com suas qualidades e com seus defeitos, com suas virtudes e os seus problemas a serem resolvidos, num novo corpo. E não o reconheceram, não obstante o belo trabalho que ele fez nesta encarnação. E aí os discípulos compreenderam, então, que ele lhes falava de João Batista. Ora, se João Batista era Elias, não poderia ser Elias ressuscitado. Porque se assim fosse, Elias seria o mesmo que sempre fora. Ele não era mais o Elias. Ele era o Elias enquanto espírito, mas estava no corpo de João Batista, seu primo, aquele mesmo que foi quem batizou Jesus na água do Jordão. E quando Jesus se aproximou, ele se ajoelhou e disse: quem sou eu para lhe batizar? Como é que eu posso batizar o Cordeiro de Deus? Não sou eu que posso fazer isso. E Jesus, num gesto de humildade, mesmo assim insistiu para que João Batista o batizasse nas águas do Rio Jordão. Então nós já temos aí duas evidências da compreensão da reencarnação. Mas a Bíblia tem um registro ainda mais contundente com relação ao processo reencarnatório. Em João 3, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Louvando, reconhecendo a importância e a relevância de Jesus naquele momento. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. E aí nós temos as interpretações diversas, né? Nascer de novo, nascer um novo homem dentro de mim, uma nova mulher, largar os meus vícios, os meus erros, pedir perdão, ser mais tolerante. Então tem essa metáfora de nascer de novo, do sentido de para outros tantos é aceitar Jesus como o único Salvador. E aí você vem as religiões colocando situações em que este texto pode ser extremamente encaixado, dependendo da compreensão, do entendimento de alguns religiosos. Entretanto, ele continua. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Ou seja, era uma ideia meio
diferente para aquela época, e Nicodemos não entendia o que era a figura do renascer, do nascer de novo. E Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. E mais uma vez, algumas religiões pegam da água, ou seja, a água benta, e do Espírito ainda botam o santo depois. Já qualificam o Espírito, dizendo que o Espírito é santo. Ou seja, se você aceitar a minha religião, você vai nascer de novo. Se você aceitar o Espírito Santo como santo, você vai entrar. E o Espiritismo diz: espera aí, vamos devagar, que a ideia não é bem essa. Porque o que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Então ele faz uma distinção entre você, eu, enquanto personalidade hoje, que faz o que me compõe aqui é o meu corpo físico, e eu enquanto espírito imortal, um corpo mortal perecível e um corpo imortal e perecível que a gente chama de espírito. Essas duas criaturas estão juntas aqui formando a persona Délio. Depois esse Délio volta a se separar, onde o corpo vai virar pó, do pó vieste, ao pó retornarás. Corpo, muito obrigado pela ajuda que me deste nessa encarnação, e eu, enquanto espírito imortal, continuo o meu processo. Quando eu reencarnar, não serei mais aquele Délio. Não obstante, tudo que eu aprendi, eu carrego comigo. E todos os meus equívocos, todos os meus erros, também serão ferramentas, matéria-prima para a minha próxima aprendizagem no corpo carnal. Então vocês percebem que podemos identificar, sim, na própria Bíblia, situações específicas em que o assunto reencarnação é tratado. Não te maravilhes do que eu te tenha dito. Necessário vos é nascer de novo. E é engraçado porque, para aqueles que não acreditam ou não entendem o processo de reencarnação, eles acham que precisam fazer tudo apenas nessa vida. E às vezes se esforçam, e às vezes se submetem a sistemas que impõem o medo, impõem aquele Deus vingativo, malvado, que pune os erros, pune não só os seus erros, mas pune também seus filhos pelos seus erros, e até a 7ª geração está sendo punida, e até a 4ª geração. E você paga pelos seus pais. Então é aquele Deus punitivo que põe rédeas no comportamento humano. Já nós espíritas, que entendemos que existe um processo reencarnatório, muitas vezes nos acomodamos porque a gente sabe que depois vai ter outra chance. Nesta vida não dá. Vou deixar para a próxima. Não, fulano, não, aquilo dali é um karma antigo. Não, vou deixar para... Desta vez não dá, não passa, não aguento. Vou deixar para a próxima. Então muitas vezes nós utilizamos até o processo de reencarnação como um comodismo. Vamos deixar para depois. Meus irmãos e minhas irmãs, o depois não existe. O depois é agora. O depois pode ser tarde demais. Reconcilia-te com teu amigo enquanto estás com ele na estrada. Porque pode ser que, quando você quiser se reconciliar, já seja tarde demais. Então não vamos deixar o trabalho de evolução para depois, e por um motivo muito simples, que já eu vou falar. No Livro dos Espíritos, quem estava aqui na palestra que eu fiz aqui há aproximadamente um ano? Levanta a mão só para eu saber quem estava aqui. Pouquíssimas pessoas, então eu vou repetir, tá? O Livro dos Espíritos é assim, é a base do Espiritismo. Então, se você não lê o Livro dos Espíritos, por favor, não saia por aí dizendo que é espírita não, tá? Você fala, eu admiro o espiritismo, eu acho bacana. Eu sou médium, beleza, mas não diga que é espírita não, porque você ainda não sabe o que é espiritismo.
Então, se você não leu o livro dos Espíritos, por favor, não saia por aí dizendo que é Espírito. Você pode ter todas as apostilas, pode ter o livro da biblioteca todinho. Mas se você não leu o livro dos Espíritos, por favor, diga que você é o admirador, que você gosta da doutrina, que você acha legal, que você é médio, que você trabalha. Mas não diga que é Espírito. Porque se você não conhece o livro dos Espíritos, você não conhece o conjunto da obra. A não ser que você tenha lido os outros 4. Aí beleza, aí tá valendo. Né? O Evangelho, a Gênese, o Céu e o Inferno e o Livro dos Médiuns. Se você ler os 4, beleza, pode não ler o Livro dos Espíritos. Mas se você não ler os 4, por favor, lê o Livro dos Espíritos para que você entenda o que é Espiritismo. Porque muitas pessoas leem o Evangelho e acham que dali é Espiritismo. Não, o Evangelho com o Espiritismo não é Espiritismo. É a percepção religiosa, é o aspecto religioso do que é o Espiritismo. Se você ler a Gênese, você vai dizer isso. Não é Espiritismo. Aquilo ali é como, o lado científico de como o mundo se formou e como nós evoluímos do protozoário ao arcanjo. Se você ler o livro dos médiuns, você vai entender muito sobre a mediunidade, mas não sabe o que é o Espiritismo, é só a fenomenologia. E se você ler o Céu e o Inferno, você vai entender o que acontece depois que a gente desencarna. Você vai entender a vida depois. Mas essas coisas isoladas não fazem muito sentido. Dado o recado? Na pergunta 171 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos: sobre o que se funda o dogma da reencarnação? E lá embaixo tem a observação do próprio Kardec. Quando eu usei dogma, eu não quis dizer que era uma crença infundada, não. Eu quis dizer que é uma crença que até aquele momento Kardec, não entendia. Por isso que eu usei a palavra dogma. E a resposta dos Espíritos, assim, quando você lê o Livro dos Espíritos, você vê que os Espíritos que da codificação, eles não brincam muito de serviço, não. Eles explicam uma vez, 2 vezes, 3 vezes, eles vão perdendo meio a paciência com o Kardec, porque Kardec também fazia aquelas perguntas, faziam perguntas de checagem. Ele perguntava uma coisa, aí se o Espírito desse uma resposta, ele ia lá pela frente fazer a mesma pergunta com outras palavras, para saber se existia consistência entre as respostas. Os Espíritos percebiam isso e de vez em quando eram bem cruéis com o coitado do Kardec. Mas aí Kardec pergunta sobre o que se funda o dogma da reencarnação. E os Espíritos, dó da sua inteligência, querendo fazer um texto bem inteligente, responderam assim de uma forma bem profunda e bem extensa sobre a justiça de Deus. Não existe justiça divina sem o processo reencarnatório. Basta você olhar à sua volta a realidade do mundo. Porque uns nascem assim, outros nascem assados, porque uns passam por isso, outros passam por aquilo, porque uns têm dificuldades físicas, porque uns têm dificuldade psicológica, porque uns têm dificuldade na família, porque outros têm facilidade com dinheiro, porque outros têm facilidade nos relacionamentos, porque. Se você não acredita na reencarnação, vão dizer o quê? São os desígnios de Deus. É a vontade de Deus. Aí você fica pensando, será que eu sou tão ruim assim para Deus me dar essa vida miserável que eu tenho hoje? E aquele outro que tem uma vida confortável sobre todos os aspectos e o cara é um crápula moral. Que Deus é esse? Que justiça é essa? Que concede a alguns tanto e a maioria tão pouco. Será realmente que esse entendimento de vida única realmente faz sentido de um processo lógico, racional? Que Deus ele é aquele ser supremo que fica, você tem barba, você vai ser Jesus, vai ser Jesus, vai ser um missionário. Você usa sapato marrom, então você vai trabalhar na lavoura, sapato marrom, areia, barro. Não, e você é assim? Não gostei mais de você, gostei mais de você. Se é gente boa, vou te dar um marido bom, vou te dar um filho legal. Não, mas você não, você vai ter um filho problemático. Não, você precisa ter um filho que tem uma doença que você passe a vida toda cuidando dele. Não, você vai morar na Inglaterra. E você vai estar lá na ponte, na Tower Bridge, no sábado, naquela hora que o cara vai lá e esfaquear você. É assim? Será que Deus é assim? Que Deus é esse? Então o Espiritismo fala, peraí, gente, o processo é muito mais complexo do que isso. Existe uma lei, que é a lei de justiça,
que faz com que a reencarnação seja um processo que possa ser entendido e que tenha uma consequência, que tenha uma lógica. Ela está pautada simplesmente numa lei chamada de ação e reação, ou também conhecida como causa e efeito. Acreditem nos espíritos. O que vocês estão passando hoje é uma consequência das escolhas que você fez no passado. Por mais duro que isso possa parecer para você hoje, os seus desafios na vida atual, os seus desafios presentes, são decorrentes das escolhas que você fez no passado. E como o Chico gostava de dizer, sendo que a maioria deles são desta vida. Apenas uma pequena porcentagem são de vidas passadas. Mas a grande parte das suas angústias presentes foram criadas por você nessa encarnação. E uma vez eu estava conversando com uma pessoa que não é espírita, e a doutrina espírita, para mim, é extremamente libertadora, porque ela me dá a responsabilidade sobre a minha vida. Tira do padre, tira do líder religioso, tira de Deus, tira da sociedade e põe em mim o poder sobre minha vida. Tira até de Deus, porque sou eu que sou responsável pela minha vida, né? Então, Deus já não é mais aquele que dá e tira. Sou eu que faço isso comigo mesmo de acordo com as minhas escolhas. Ela faz, mas você fala isso porque é libertador, porque eu tenho 2 crianças, eu preciso trabalhar, eu preciso pagar as contas, e meu marido também, não sei o que, aquela confusão. Então me fala uma coisa, peraí, calma, vamos começar pelo começo. Primeiro ver o marido ou as filhas, primeiro ver o marido. Quem foi que escolheu casar com aquela criatura? Foi você ou foi ele? Ou foi Deus? Foi eu. Eu digo, como é que Deus pode ser responsável pela escolha que você fez? Se tu escolheu a criatura, tu errou a escolha. Qual o problema? Assuma que você errou na escolha. Mas ele mudou, então os 2 erraram, pronto. Mas não põe a culpa no coitado do Deus, não. Coitado, bichinho. Não tem nada a ver com a história. A pessoa escolhe a criatura errada e depois tá com... mas meus filhos, quem foi que teve o filho? Por acaso ser Maria, que o Divino Espírito Santo chegou lá e botou a sementinha lá na sua barriguinha e um filho foi gerado e ele nasceu? É isso? Você acredita nisso ainda, ou criatura? Ou será que foi você e seu marido que chegaram, fizeram um negócio muito bacana e aí veio o filho? Mas eu me desculpo. Pois é, né? Foi você que fez o filho. Não foi Deus. Então às vezes a gente quer responsabilizar a Deus, é porque meu filho é assim, porque aquilo, mas foi você que fez, não foi Deus. Gente, faz sentido isso? Eu estou viajando na maionese? Esse silêncio é preocupante. Faz sentido para vocês que eu estou falando? Faz. Porque essa luz está aqui no meu olho, eu não consigo ver o rostinho de vocês. Quando eu olho para o rostinho de vocês, eu começo a entender se faz sentido ou não. Porque às vezes eu falo umas coisas assim, meio assim, assado, sabe? Mas faz sentido? Ok. Então assim, se existe uma lei de causa e efeito, eu sou responsável por aquilo que eu faço. E, naturalmente, colho os louros ou as pancadas daquilo que eu faço. Muito bem. E dentro desse contexto, qual é o objetivo da reencarnação? Me ajudem. Para que Deus criou esse negócio de reencarnação? Qual o objetivo disso? Nos aperfeiçoar. Coisa linda. Para nos aperfeiçoar. Ok? Muito bem. Posso chamar evoluir? Né? Para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer, para que a gente possa... Agora a pergunta que vale $1 milhão. $1 milhão em bônus horas. Para que eu quero evoluir? Quem foi que disse que eu quero evoluir? Já fez essa pergunta já? Você chega na casa e diz, não, porque a gente precisa evoluir, porque a gente precisa caminhar para a luz, porque a gente precisa crescer, porque a gente precisa evoluir moralmente. Mas peraí, quem foi isso que eu quero? O que é que eu ganho com isso? E para que eu quero evoluir? Pergunta que vale $1 milhão em bônus horas. Para que evoluir? Lindo.
chegar à angelitude não é consistente. Não, porque eu não quero ser, eu não quero ser. Ok, quem é que quer ser feliz, gente? Levanta a mão quem quer ser feliz. Quem quer ter paz no coração? Percebe? Que ser feliz, ter paz, é muito mais consistente do que a angelitude, até porque a angelitude é uma coisa meio distante. Algumas pessoas podem compreender, como você já compreende, e outras pessoas podem não compreender. Agora, ser feliz, todo mundo compreende o que é ser feliz, ou pelo menos tem uma ideia pessoal do que é ser feliz. Então, a evolução nos traz felicidade. E os espíritas velho abestado feito eu, quando entrou no espiritismo, achava que evoluir, quanto mais eu evoluísse, menos problema eu ia ter. Olha, que inocência. Abestado, né, o cara desse? Não, eu estou cheio de problema, eu quero entrar na casa espírita para eu evoluir, para eu acabar com meus problemas. Hashtag só que não. Gente, quem aqui então no centro espírita seus problemas acabaram? A organização está Tabajara, vamos lá. Quem aqui, levanta a mão que seus problemas acabaram, nunca mais tem problema na vida, levanta a mão. Alguém? Estou levantando a mão, estou botando aqui na luz, tá, gente? Para olhar para o rostinho de vocês. Que seus problemas acabaram depois que vocês entraram aqui? Não acaba, né, gente? A Coelce, a Enel, continua lá mandando todo mês a cobrança, o cartão de crédito, o banco cobrando, né, assim? O chefe continua, o chefe mudou, gente. Só não sei se você ter mudado de emprego, ter mudado de chefe, o chefe continua o mesmo. Ou seja, você não muda, você não deixa de ter problemas. Mas o que é que muda quando você entende a doutrina espírita? O entendimento, a maneira de ver o problema, uma nova perspectiva, você se fortalece, você compreende, você aumenta a sua tolerância, você entende que você pode estar certo, mas também o outro pode estar certo, é a perspectiva do outro. Você aprende a respeitar o outro, não é assim? E isso começa a trazer pra gente o quê? Uma certa felicidade. Até nos momentos mais difíceis, você tira as lições mais concretas. Vou contar um segredo pra vocês, não contem pra ninguém, tá? Eu tenho uma irmã que ela é completamente doida. Ouviram? É o sinal, tá? É a âncora. Eu falo, ela ri. Então, vê só. É porque eu não sabia quantas pessoas ia ter, que eu já trouxe. Minha irmã já trouxe meu sobrinho, né? Pra garantir, né? Pelo menos os risos. Eu tenho uma irmã completamente louca. Ela disse que não é que ela não acredita na reencarnação, não, tá? Ela não aceita a reencarnação. Agora, o motivo dela é maravilhoso. É louca. Ela disse que não aceita a reencarnação por um motivo muito simples, porque a vida dela é muito boa. É muito bacana, então não quer reencarnar. Coitada, né? Agora, conhecendo ela um pouquinho, gente, eu posso dizer para vocês com absoluta certeza, ela tem motivos para ser feliz, mas também ela tem motivos para ser triste, para ser infeliz. Começa logo que, por volta de 26 anos, 27 anos de idade, ela foi embora para os Estados Unidos e nunca mais voltou. Formou família lá, mas ficou longe dos meus pais, ficou longe do crescimento, da evolução dos sobrinhos, da convivência com os irmãos. Depois, um pouco mais tarde, em 6 meses, perdemos o nosso pai, desencarnou, e 6 meses depois, no processo natural de doença, velhice, e 6 meses depois nosso irmão desencarnou de um acidente de carro, com aos 46 anos de idade. E ela lá. E pouco tempo depois, o cunhado dela também desencarnou, o irmão do meu cunhado. Vive lá numa terra que faz frio durante 9 meses do ano. E quando faz calor valendo. Não é não? Motivo para ser feliz? Tem uma família maravilhosa, tem um irmão maravilhoso. Assim, porque uma das minhas, assim, todo espírito tem uma qualidade muito importante, né, que é a humildade. Então, assim, modesta, né, humildade. Então, ela tem uma família maravilhosa, os filhos são maravilhosos, espetaculares, um deles está aí, tá lá atrás, o Lucas, mas motivo para ser feliz tem. Mas motivo para ser infeliz também tem. O que diferencia ser feliz ou ser infeliz? Você já falou agora há pouco? A compreensão da vida. A compreensão da vida nos faz ser ou não feliz. Então é isso que nos traz o entendimento, a compreensão, a evolução. Nada mais é do que esse processo, gente, de entender a vida. E quanto mais você entende, mais você encontra felicidade. Quanto mais você evolui, você vai menos aos extremos da euforia para a depressão,
Quanto mais a euforia não faz mais sentido, você sabe que é passageiro. A depressão não faz sentido por quê? Porque é passageiro também. A tristeza não faz sentido. Então você vai se equilibrando, vai se ajustando. Aquilo que é um escândalo para os outros, para você é uma coisa que choca, mas você entende porque alguém faz um negócio daquele, você consegue conceber. Eu sei que você está numa situação triste, mas você também sabe que vai passar, que aquilo dali é passageiro, é transitório, que a dor faz parte da vida. Então você começa a ter mais equilíbrio na vida. Então é por isso que a gente chama vocês para evoluir. É por isso que o Espiritismo nos convoca para dizer, vamos crescer, vamos evoluir, vamos aumentar nossa compreensão sobre a própria vida. Porque é bom para a gente, para que a gente seja feliz. Não existe outro caminho para a felicidade, senão o esclarecimento, senão o entendimento. Mas dele eu conheço o seu Francisco, seu Zezinho, que é um senhor analfabeto, mora nas Benhas, no interior, mora numa casa, não tem nem o que comer direito, e o cara é feliz. A simplicidade é muita felicidade, né? Mais uma vez, hashtag só que não. Porque ele já evoluiu, ele já aprendeu, ele não precisa mais de livro para ensinar para ele o que ele já sabe. E ele provavelmente veio numa encarnação agora com uma situação específica de vivência, que nós vamos explicar um pouco lá pela frente. Estamos juntos até aqui? Sim ou não? Bacana. Essa pergunta valia $1 milhão em bônus hora. Agora essa aqui vale 2 milhões de bônus hora. Como é que a gente evolui? De duas maneiras. Quem falou duas maneiras? Quem falou isso? Oi, Cício. É aqui, quer? Corra linda. Você acredita que esse cara me conta todo dia de quarta e quinta de manhã, e depois que eu vi aquela palestra, nunca mais me chamou pra cá. Nunca mais me chamou. Eu pedi pra ele faz uns 2 meses. Eu disse, pelo amor de Deus, arruma uma boquinha lá pra mim, porque eu tô endividado aqui, eu tô cheio de um bocado de besteira dos últimos meses. Arruma uma boquinha lá pra eu pagar um pouquinho assim meus karmas, né? Me aliviar um pouquinho minha carga de espírito devedor. Aí ele falou com o Tito lá, e o Tito foi muito bacana. Obrigado, Tito, pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu podia estar roubando, matando, mas estou aqui falando para vocês sobre o nome de Cristo, tá? Obrigado, viu, irmão? Deus lhe abençoe, lhe proteja muito, para abençoar essa casa e o irmão também. A gente vai evoluir pela dor, né? Pelo amor, pela dor, né? Mas vê só, se for só pelo amor, imagine você nasce numa família perfeita, com zero problema. Zero de problema. Não tem problema de família, não tem problema de dinheiro, não tem problema de saúde, não tem problema de relacionamento, não tem problema de nada. Você vai aprender? Aprende, né? Aprende alguma coisa. Mas aprende pouco, né? Não tem problema. Como você vai aprender? Aí você nasce numa família cheia de problemas, o irmão é assim, o pai é assado, aí falta dinheiro para aquilo, você dá um jeito, puxa, capota do lado, sei o que. Você aprende ou não aprende? Tem que aprender, não tem jeito, né? Então, nós aprendemos muito pouco na abundância. Nós aprendemos muito mais na limitação. Essa semana minha irmã saiu com o carro estourou o pneu, e eu fui lá trocar o pneu, e meu sobrinho, né, americano, gringo, né, disse, vamos trocar o pneu aqui. Aí ele foi lá, disse, você nunca trocou o pneu? Ele fez, não. Camarada, velho, tem 24, né, Lucas? 24 anos. Ah, trocar o pneu. Nunca troquei o pneu. Aí ele fez uma pergunta maravilhosa, né? Tio, como foi que você trocou, como foi que você aprendeu a trocar pneu? Imagina como é que foi. Pneu furou, velho. Pneu furou, você tá na estrada, tá no meio da rua, tem que trocar o pneu. Né? Não tinha aquele negócio de pegar o telefone, ligar pro guincho. No primeiro que não tinha telefone celular, né? Começa logo por aí. Segundo, não tinha guincho assim, não era coisa de gente rica, né? Então você vai lá e começa e vê um tocando, e vai ajudar alguém, você aprende, né? É assim. Então, os desafios da vida fazem com que nós aprendemos muito mais do que a bonança. Então veja só, muitas vezes nós aprendemos espiando aquilo que nós fizemos os outros passarem. Nós vivenciamos o lugar daquela pessoa
que nós fizemos sofrer por um motivo ou por outro. Expiação. Vivenciar, passar pela situação que você fez alguém passar. Você sentir na pele, sentir no coração, sentir na mente, sentir no corpo físico, no corpo emocional, o que você fez o outro passar. Outro dia eu estava na Casa da Caridade, fazendo um tratamento, que eu estava com muitas dores nas pernas e não tinha jeito. Eu estava lá, em prece, cheguei na Casa da Caridade, 8 horas da manhã, sai 12 horas da tarde, eu estava lá, só rezando, dá-me paciência, Senhor Jesus. Mas eu estava de bem, de boa, estava de boa. E aí, são as dores aqui que iam da panturrilha até o calcanhar. E muito mais do que pedir minha saúde, eu procuro entender o porquê das coisas, né? O que foi que eu fiz que me levou até aqui? Porque se me curar só da doença, pode ser que ela volte depois, porque eu não me curei apenas o meu corpo. E me veio uma cena maravilhosa, gente. Saca só. Eu em pé, um bocado de gente assim na parede, que eu não sabia o que era exatamente, se era um navio, se era uma cela, o que era. Pessoas com os pés naquelas travessas de madeira, que eu não lembro qual era o nome daquilo dali, alguém sabe não? Mas com os pés presos assim, naqueles negócios de escravo. Sabe como é? Só bota os pés. Sim? É? E eu com um cacetete, pedaço de pau desse tamanho aqui, eu passava e batia nas pernas dele. Mas batia pra torar mesmo, não batia pra repreender não. Batia com raiva, com ódio. Aquela imagem me veio na cabeça e era eu que estava com o cacetete na mão. E a sensação interna qual era? Prazer. Estou aqui, eu sou poderoso, eu posso, etc. Tal. É isso. Aí quando eu fiz a cirurgia lá, eu fiquei pensando, olha, Deus, pelo amor de Deus, meu Deusinho, pelo amor de Deus, meu Deusinho, olha, faça eu pelo menos ter uma vida normal, mas não tire essa dor de mim, não. Não tire não, porque eu não presto não, velho. Eu com essa dor sou assim, imagine se eu tivesse sem a dor. Então, assim, deixa eu ter uma vida normal, de não estar mancando por aí pelos cantos, mas não deixa a dor aí. Pra eu me lembrar, pra eu nunca me esquecer o que eu fiz com meu irmão. Eu posso ser até merecedor hoje da cura total, mas eu não quero. Porque eu me conheço, eu sei que eu não sou peça boa, Deus não dá asa cobra. Faz sentido isso, gente? Eu já evoluí bastante, minha irmã. Tu é doida, é? Pergunta a minha irmã como era quando eu tinha 7 anos de idade, quando eu tinha 12 anos, quando eu tinha 13 anos de idade. Capeta perdi era feio. Coisa eu vou contar pra tu, não conta pra ninguém, tá? É segredo, só pra nós. Qual é teu nome? Fran, conta pra ninguém, Fran. Eu já fui ateu, Fran. Já fui ateu, graças a Deus. Conta pra ninguém não, tá? Sim, a consciência nos permite evolução, mas muitas vezes só a experiência da vivência nos faz realmente aprender. Uma coisa é você aprender intelectualmente, outra coisa é você fazer automaticamente o certo. Eu ainda preciso pensar em fazer o certo. Na hora que você fizer o certo sem pensar o que é o certo, o que é errado, aí sim você aprendeu. Enquanto você precisar refletir e pensar, e o que é que Jesus faria neste caso? O que é que o amor faria? Pô, você não aprendeu ainda. Você está ainda exercitando o processo intelectual para que você aprenda. Mas quando você faz uma coisa, deixa de ser besta porque tu fez isso. Aí você faz, porque é o certo. Aí você aprendeu. Porque não tem explicação. Você fez porque é o certo, só isso. Porque é o certo. Você não entra em discussão se eu faço ou se eu não faço. Eu faço porque é o certo. Enquanto a gente precisa trazer alimentos para a casa espírita, me lembrar de trazer o alimento para fazer a cesta básica dos irmãozinhos que estão precisando lá nas comunidades carentes. Enquanto eu precisar pensar nisso, eu ainda estou no intelecto. Eu não aprendi ainda, tá? O dia que eu aprender, eu faço isso sem pensar. Naturalmente. Respondi ou enrolei tua pergunta? Hã? Mais ou menos. Quer? Vamos lá.
coisa boa que você consegue. Eu sei que eu não sou coisa boa, não. Tu é boa, tu é uma pessoa boa. Mas cada pessoa se conhece, né? Eu sei que eu tenho que ter limites. Eu sei que eu tenho que ter limites, senão eu vou longe. Mas que bom. Espero que você também. Sim, eu tenho consciência que eu evoluí, tá, gente? Em relação àquela pessoa. Eu tenho consciência. Mas eu sei que ainda tem um espírito de porco. A maldade ainda habita no meu coração ainda. E eu trabalho dioturnamente para que isso não ganhe asas ou não dê asas para isso. Você tá orar e vigiar. Não foi, amigo? Quem foi que falou orar e vigiar aqui? Foi não, irmão, que fez a abertura aqui e falou orar e vigiar. Ou seja, precisamos estar orando e vigiando, porque ainda temos algumas coisas que ainda nos chamam, nos convocam, nos tentam a ir para o caminho mais fácil. É por isso que a expiação é tão eficiente, porque você passa aquilo que você fez o outro passar. Uma outra forma de você, do objetivo da vida, né, do caminho que a gente evolui, é através da provação. É você provar que você realmente aprendeu. Ou seja, não basta você passar e passar com. Não basta você passar por aquela experiência, você tem que passar e passar com méritos. O que é passar com méritos? É não ficar reclamando, não ficar, mas Deus, porque eu? Isso só pode ser karma. Eu joguei pedra na cruz. Ou seja, você está passando, mas não está aprendendo, não está ainda, como é que se diz, provando que você aprendeu. Você está passando, está suportando. É feito aquela senhora espírita, né? Desencarnou. Não, desculpa. Ela foi casada com muitos anos com o marido, e o marido era o cão chupando manga. Era o diabo em forma de gente. O cara fazia tudo errado. Mas ela, que era espírita, ela dizia, não, isso é meu karma. Eu tenho que aguentar até o final essa criatura. Porque, afinal de contas, é meu karma. E ela foi aguentando, até que ele desencarnou. Graças a Deus desencarnou. Mas a bichinha tinha por casar, ela desencarnou pouco tempo depois. Não deu nem para aproveitar a vida sem um coitado. Aí ela chegou lá em cima, né? Lá em cima, metaforicamente, de novo. Ela chegou no céu, né? Aí tava São Pedro lá, ó. Opa, cheguei. Onde é aqui? Onde é nosso lar? Não, minha filha, é nosso lar por quê? Não, porque tá bacana. Então vamos aqui, vamos estudar, não sei o quê. E você vai precisar reencarnar. Ah, que bom, vou reencarnar, que legal, que bacana. Mas assim, vou ter um marido melhor agora, dessa vez? Não, minha irmã, você vai reencarnar com o mesmo marido. Mas como assim? Eu aguentei esse homem 40 anos, aquele é uma desgraça da minha vida, só fez um atraso da minha vida, e eu não larguei ele, eu consegui tolerar ele 40 anos. 40 anos. Parabéns, minha irmã, você já aprendeu a tolerar seu irmão. Agora você vai voltar para aprender a amar. Não nos iludamos. O que Jesus falou é mais sério do que a gente imagina. Nós só estaremos livres do processo reencarnatório quando nós definitivamente amarmos a todos os irmãos indistintamente. Aí nós livraremos desse processo reencarnatório. Aí seremos filhos do homem. Então, eu sei que alguns de vocês já estão perto dessa fase de não precisar mais reencarnar. Mas eu ainda estou longe. Algumas pessoas perguntam, Délio, quantas vezes a pessoa precisa reencarnar? A resposta dos espíritos qual é? Tantas quantas forem necessárias. Então pode ser por expiação, pode ser uma aprovação, ou pode ser simplesmente por missão. Já veio com a missão de fazer alguma coisa nessa vida. Missão de recuperar alguém, a missão de ter uma casa espírita, a missão de ajudar alguém, a missão de ter um trabalho social, a missão de inspirar pessoas. E nós temos várias pessoas que nos inspiram todo dia. E o mais importante, tanto na expiação, quanto na aprovação, quanto na missão, é percebermos que você não vem numa encarnação só para expiar, nem só para provar, nem só para ser missionário. Todos nós temos situações de expiação, de provação
e de missão nessa própria vida. O seu trabalho pode ser uma expiação, porque você não consegue evoluir, está sempre ali naquele processo de expiação, você não consegue, muda de empresa, muda de chefe, o chefe continua sendo mesmo cruel, não reconhece você, está espiando. Já na família, pode ser uma missão. Você recebeu, caso desposou alguém, ou recebeu um filho, ou tem um pai, ou tem um primo, ou tem alguém que você adota ou cria, e você tem a missão de fazer aquele espírito evoluir, porque você já evoluiu mais do que ele. E eu estou dando exemplos, tá, gente? Por favor, não é só isso, não. E você pode ter uma provação na determinada situação que você já venceu, mas que você ainda não provou que você realmente é capaz de superar determinada situação, por exemplo, na área financeira. Né? Você saber lidar bem quando você era avarento, deixou de ser avarento, agora você vê numa situação que você tem dinheiro. E aí, você vai ser avarento ou não? Então, todos nós vivemos essas três situações numa mesma vida. Então, cuidado quando você fala assim, essa minha vida é uma vida de expiação. Porque nessa sua vida de expiação tem certamente provações e tem certamente missões que você deve cumprir, para que a gente não feche a nossa mente na compreensão do sentido da vida. Ok? E para o homem, o que representa a reencarnação? Muito bem. O que mais? Uma nova chance. Um recomeço. Uma nova oportunidade. Meu filho, você não aprendeu isso não? Vou te dar mais uma chance para você aprender. Né? Não aprendeu isso não? Volte lá, vivencie novamente. Agora, um detalhe que é importante a gente perceber, tá? Normalmente, a segunda chance que a gente tem é mais dura do que a primeira. Porque se você não aprendeu da primeira vez, a segunda chance precisa ser um pouco mais dramática, né? Se você não aprendeu na segunda vez, na terceira vai ser como? Mais dramática ainda. E assim sucessivamente. Ou seja, quanto mais você persistir no caminho do erro, mais o parafuso vai estar arrochado para você. Entendeu por que não é bom deixar para depois? Porque se você não aprende nessa... É mais ou menos aquela criança, gente. Minha esposa fala muito da metáfora da vida como sendo uma escola. Seu filho está na escola, tirou nota baixa na determinada disciplina. Aí você chama ele, olha, agora você vai ter que ficar aqui todo dia, de tal hora a tal hora, você vai estudar, depois eu quero corrigir seu dever de casa, beleza. Aí o menino vai tirar nota baixa de novo. Aí você fez, olha, tá sendo suficiente não, agora eu vou te ensinar. Em vez de ser 1 hora, vai ser 2 horas estudando aqui comigo. Eu vou te ensinar que quando chegar em casa 8 horas da noite, eu vou te ensinar de 8 às 10. Isso para o menino é um presente ou é uma punição, um castigo? É um castigo, né? Aí não está sendo suficiente. Eu disse, meu filho, é o seguinte, você não vai sair mais tarde de casa não. Você vai ficar em casa o dia todo estudando agora. Você não vai sair mais não. Eu vou botar um professor particular para você. Você precisa estudar mais horas por dia. Você não está dando conta dessa matéria não. Para ele, isso é um presente ou é um castigo? Castigo. E para você é o quê? É um ato de correção, é um ato de amor. Você está ensinando seu filho, não é assim? Mesma coisa é a vida. A gente vem e tem uma chance. Não aprendeu, a segunda chance é mais dura, a terceira chance mais dura ainda, até que um dia você fala, para, não quero mais sofrer não, vou aprender. Aí quando você diz, para que eu não aguento mais, que foi aconteceu com o André Luiz no livro Nosso Lar, quando ele fala, eu não aguentava mais tanto sofrimento. E eu trouxe do fundo do meu ser aquelas reminiscências que eu tinha da minha mãezinha quando ela se sentava para orar a Deus. E eu pedi, Deus, se tu existe, por favor, me ajuda. E naquele momento, ele foi assistido pelos espíritos. Então, às vezes, precisa chegar no fundo do poço, do sofrimento e da dor, para se reconhecer como necessitado de transformar os nossos comportamentos, os nossos pensamentos. E a reencarnação nos dá essa oportunidade para que a gente possa sempre estar em processo evolutivo. Mas, Délio, se a reencarnação existe, como é que eu posso espiar, provar coisa que eu não me lembro? A gente não se lembra os detalhes. Mas quando nós nos deparamos diante da situação, nós reconhecemos
que somos capazes ou não de enfrentar aquela situação. Você já viu alguém passando por uma situação que você disse, se fosse comigo eu não aguentaria? Sim? E a pessoa passa. Alguém já disse para você, olha, se eu estivesse no seu lugar eu não conseguiria passar por isso como você passou? Então assim, a gente não tem a consciência muitas vezes, mas quem leu Missionários da Luz sabe que a gente fica com aquelas ideias impregnadas no nosso pensamento, que a gente tem ideia daquilo que a gente vai passar. E tem aqui, ó, 3 tipos de reencarnação. A compulsória, você não tem consciência, você não quer evoluir, você quer estar naquele lugar, você não tem, muitas vezes tem nem consciência de onde você está, do que você está fazendo. E aí, por benevolência de Deus, você diz, olha, esse espírito está sem condições de evoluir na erraticidade, vamos dar para ele uma oportunidade de reencarnar. E às vezes só esse contato com a matéria faz com que o espírito desperte para uma nova existência. Então é o que chama de reencarnação compulsória. O espírito não quer, muitas vezes não tem nem consciência do que está acontecendo. Relatos de que espíritos reencarnam sem saber nem que desencarnou, reencarna sem saber que desencarnou. Então são as reencarnações compulsórias. As reencarnações propostas são aquelas em que você participa do planejamento. Olha, a gente pensa aqui para você, o que é que você acha, com a sua opinião, você vai passar por isso. E aí você dá um pitaco, dá uma outra sugestão. E há aquelas escolhidas. Obviamente que as compulsórias, dificilmente algum de vocês aqui passou por uma reencarnação compulsória nessa vida, porque são os espíritos que estão mais distantes de buscar um entendimento da realidade da vida. Dificilmente nós aqui participamos, nós escolhemos a nossa vida, mas certamente nós participamos do tipo de provas que nós teríamos ter nessa vida. Então acreditem, provavelmente você escolheu seu marido, ou pelo menos concordou em aceitar. Por outro lado, você também escolheu sua mulher. Isso pode ser uma bênção para alguns e pode ser um peso na consciência para outros. Mas o fato é que essa compreensão nos faz também entender que não basta nós cortarmos os relacionamentos que estaremos livres daquela pessoa. Porque dentro do processo de amar uns aos outros, nós precisamos nos reconciliar com todos. Podemos adiar, empurrar com a barriga. Sim, podemos, quase sempre. Nem sempre, mas muitas vezes sim. Mas só estamos adiando a nossa própria felicidade. Finalmente, amigos, reencarnação é um processo de estar no mundo material, depois ampliar a consciência no mundo espiritual, entender o que deu certo, o que não deu errado, procurar novos conhecimentos para se fortalecer. A nossa verdadeira pátria não é aqui no mundo material, tanto é que a gente não leva nada daqui. A gente só leva daqui aquilo que a gente aprendeu, os relacionamentos, os amores os laços que nós criamos. Depois nós retornamos para vivenciar já com uma outra perspectiva, com outro entendimento mais evoluído, e assim sucessivamente, até que a gente encontre verdadeiramente a felicidade em nossos corações. E dentro desse processo reencarnatório existe um determinado momento em que todos nós vamos precisar reencarnar. Nós precisamos reencarnar e vamos precisar reencarnar. E hoje nós vemos uma certa banalização do processo abortivo, em que as pessoas naturalmente abortam como se fosse, eu vou ali tomar um remédio, eu vou ali curar uma ferida, e vão lá e fazem um aborto. E é uma coisa que a gente está tirando a oportunidade dos espíritos de vivenciar a experiência que eles precisam vivenciar. E é uma coisa muito próxima, pelo menos da maioria das pessoas. Eu já vivenciei o aborto muito próximo de mim em várias vezes da minha vida. Eu já tenho 52 anos de idade e já várias situações, e talvez vocês que também já estejam um pouco mais adultos já tenham vivenciado o aborto próximo de vocês, quer seja em casa, quer seja num colega de trabalho, quer seja num colega, num amigo, enfim. Então se nós participamos ativamente, passivamente desse processo, que a gente aprenda a se perdoar,
Tá? Porque a pior coisa do mundo é você levar a culpa, ficar se culpando pelos seus erros passados. A primeira coisa é dizer, olha, na compreensão que eu tinha naquele momento, que eu pude fazer foi aquilo. Hoje eu não faria mais isso. Então, vamos procurar evoluir nesse entendimento de que os espíritos precisam se reencarnar para que tenham essas experiências e possam evoluir. E segundo é que se você hoje já tem essa consciência, que dê amparo às pessoas que pensam, que estão em situação de risco, quer seja uma situação de risco por pobreza, quer seja situação de risco por intolerância familiar, quer seja por situação de risco por doença, ou qualquer outro motivo. Se você tiver oportunidade, contribua, ajude, inclusive materialmente, para que alguém não cometa o erro que é não permitir que alguém tenha a oportunidade de viver na Terra. Porque esse que nós estamos abordando hoje poderá ser o meu avô, o meu bisavô, ou alguém muito querido que vem aqui às vezes, inclusive para nos ajudar a evoluir, a crescer. Então, que possamos, compreendendo o processo reencarnatório, sermos sempre defensores da vida, sem tirar o direito de cada pessoa de fazer as suas escolhas, sem condenar as escolhas dos outros, mas fazendo tudo que tiver ao nosso alcance para ajudar, apoiar, para que um novo espírito tenha a chance, a oportunidade de vivenciar aqui na Terra. E se vocês se interessam por esse tema, quiserem estudar um pouco mais o processo reencarnatório, no Livro dos Espíritos, a segunda parte do livro, no livro 2, o capítulo 2, tem lá da pergunta 132 a 148, 16, 17 perguntas, mais uma vez, 4 páginas só, que os Espíritos esclarecem a Kardec sobre o que é a reencarnação e qual o propósito da reencarnação. E se vocês gostam de ler um livro um pouco mais agradável, podem ler o Missionários da Luz, que a colega aqui citou com muita propriedade. É o livro em que André Luiz trata do processo reencarnatório e tem talvez o maior ícone da literatura espírita no processo reencarnatório, que é a reencarnação do Segismundo. Então, para quem leu, é absolutamente inesquecível a experiência reencarnatória do Segismundo. Para finalizar, vamos lembrar aquilo que está escrito lá no túmulo de Kardec: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Que possamos, através dos nossos esforços, da nossa consciência, cada vez mais procurar vivenciar os ensinamentos de Jesus, corrigindo nossos pensamentos, corrigindo nossas palavras, ajustando as nossas atitudes, para estar cada vez mais de acordo com os ensinamentos do Cristo. Que possamos estar vigilantes sobre aquilo que a gente pensa e faz. Que possamos também, nos momentos de desequilíbrio ou em qualquer momento, buscar essa conexão, buscar a inspiração de Jesus e de seus mensageiros, para que possamos ter equilíbrio, para que possamos ter discernimento para fazer as melhores escolhas, para que Deus possa cada vez mais iluminar as nossas vidas, que possamos ser finalmente todo dia um pouco mais feliz. Que a felicidade esteja em cada um de vocês, hoje e sempre. Muito obrigado. Então, quem quiser fechar os olhos, buscar se conectar com os benfeitores da casa, com seu espírito protetor, com alguém que você ama e que já está no mundo espiritual, com Jesus, com as energias da natureza que aqui nos cerca. E agradecer por esse encontro, por essa oportunidade de esclarecimento, de troca de ideias. Que possamos fazer com que aquilo que nós aprendemos aqui na Casa Espírita possa fazer parte da nossa vida no cotidiano. Pedir a Jesus que nos ajude
a disciplinar os nossos pensamentos, que nos inspire boas soluções, boas resoluções para os problemas que nos afligem, nos inspire a tolerância para com os erros dos próximos, a benevolência com as imperfeições alheias e, acima de tudo, a caridade para com todos. Que teu amor, Jesus, que tua paz e tua luz nos envolva e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece